para o próximo. Agora vamos falar de história, a história de São Paulo do Potengi. A terra do profeta das águas, Monsenhor Expedito. É também uma cidade de gente simples e acolhedora e rica história. História que começou do outro lado do rio Potengi, como nos conta o professor Silvério Alves. A história de São Paulo do Potengi começou no início do século passado, né? Os primeiros anos do século passado, motivada pela seca. Essa é a história verdadeira. São Paulo do Potengi, essa região próxima ao litoral, e o rio Potengi. O rio Potengi que passa por aqui. Que passa por aqui e tinha a fama de ter água boa e de tudo que se plantasse, verduras, fruteiras, tudo batata nascia. Doce, tudo nascia. Então os siridoenses começaram a descobrir e vieram dois rapazes, já por intermédio de um primo, conheceram a cidade, compraram uma propriedade aqui perto, chamado Boa Vista, o lugar ainda hoje é assim, Boa Vista, onde eu nasci, e voltaram para o Seridó e contaram a novidade. E começaram a chegar famílias e descobriram no Rio uma nova fonte de vida, de sobrevivência. E essas pessoas que chegavam, elas já vinham para esse lugar aqui? Não. Elas passavam a habitar a região do outro lado do rio. Né? Do outro lado do rio. Que pertencia a que município? Que pertencia a São Gonçalo, onde era o povoado novo, o Juremal, onde era o Juremal, São Paulo do Juremal. E ali eles iam, como era uma região de agricultura, procurando o rio, comprando propriedades, sobrevivendo lá. Esse lado aqui não existia nada, Era só mato? Era só mato. O que provocou a vinda do povoado para cá, ou de parte do povoado, foi duas enchentes ali, entre 1906 e 1908, né? Duas enchentes que alagou um pouco o povoado, e Bento Urbano, que era um jovem comerciante, teve a ideia de construir uma casa aqui, desse lado. Né? Para tanto, teria que pedir a ordem, a autorização para o coronel de Macaíba, Maurício Freire. Esse lado aqui já pertencia ao Macaíba. Município de Macaíba. E o coronel inteligentemente permitiu, ele construiu uma casa, colocou um comércio e criou uma nova feira. Aí começou a disputa, Juremal com São Paulo, né? População pequena, rural. Então a feira era no mesmo dia, domingo, né? Tinha as vantagens, as promoções, bebida, foguetões e tal. E as pessoas, meu avô contava, por exemplo, que as pessoas aproveitavam dos dois lados. Das duas feiras? Das duas feiras. Ficava mais barato daqui, comprava isso, aqui. Aproveitava. Só que São Paulo do Potengi foi crescendo, foi aumentando, as pessoas foram vindo, a área era maior, mais segura das cheias do rio, e hoje é a cidade. E a capela, a primeira capela? A primeira capela, essa que nós estamos em frente, ela foi construída aí entre 1916 e 1917, não tem uma data exata ainda, né? Até porque era um simples povoado. Né? E é verdade que a capela foi construída antes do lugar virar município? Com certeza. Aqui celebrava o padre de Macaíba, vinha uma vez por mês. No Juremal celebrava o padre de São Gonçalo, vinha uma vez por mês. Esta capela foi construída no começo, praticamente, 10 anos depois que o povoado começou. A igreja matriz, que hoje é um dos monumentos mais bonitos do Rio Grande do Norte, houve até pesquisa, começou a construção dela em 1946. Não existia nada ali. Ali naquele local era o quê? Ali era um roçado de algodão. Era um roçado de algodão, que era uma das fontes de renda. De renda, a maior. Do pessoal daqui. A maior, o chamado ouro branco. E quando o padre Expedito, teve a ideia, convocou a comunidade para construir a capela, que foi Dona Noca e seu Basílio, os proprietários, que eram fazendeiros, que doaram o terreno. Algumas pessoas chegaram a dizer, mas por que o padre vai construir uma igreja tão longe da cidade? Né? E ele sempre explicava, um dia São Paulo vai crescer.
Você sabia que São Paulo do Potengi quase foi batizada com outro nome, ainda quando era povoado? Que nome nós vamos colocar no novo povoado? Veio a ideia de colocar Liberdade. Padre Cícero do Juazeiro era o mito. Até hoje, Até hoje era um mito, quer dizer, tinha visão de futuro, as pessoas iam consultá-lo sobre tudo. E Bento Urbano escreveu uma carta ao Padre Cícero, perguntando a ele o que é que ele achava de colocar o nome num povoado que estava surgindo de Liberdade. Palavra Liberdade. Seu Zé Quixaba, que era comerciante nessa cidade, morava nesta avenida aqui, ia todo ano visitar o padre. E era uma pessoa de extrema confiança e foi o portador desta carta. Entregou a carta ao padre e trouxe a resposta. E o que dizia na resposta? A carta dizia o seguinte: não coloque Liberdade. É uma palavra difícil de colocar em prática. Coloque São Paulo, é um santo, o apóstolo da palavra. E assim ficou. Hoje é São Paulo do Potengi. E padroeiro da cidade. E padroeiro da cidade. O nome ficou e a cidade cresceu, sem perder a paz e o charme. São Paulo do Potengi se emancipou de Macaíba em 1943. Faça um convite para quem não conhece São Paulo do Potengi para vir conhecer também. O convite é o seguinte, viu? Se você ainda não conhece São Paulo do Potengi, você venha, tire aí um final de semana, venha ver a nossa cidade, venha ver a barragem, a feira, a culinária, a tradição popular e, acima de tudo, um povo de paz e hospitaleiro. É uma terra bonita, você está convidado a visitar São Paulo do Potengi. Isso aí, obrigada, pastor. Pode ter.